Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Ícaro Moura, sou responsável pelas histórias de mistério e suspense do canal Locra. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Capítulo de hoje: Uma noite no porto. O sofá, que deveria ser um refúgio, agora parecia uma prisão desconfortável. Jason acordou com um sobressalto, mas sentindo um peso desconfortável no peito, mas de alguma forma sabia que estava em um sonho. Ele esfregou os olhos, tentando dissipar a névoa em sua mente. Algo estava errado. Algo nele. Cada movimento era uma batalha contra um peso invisível, e suas pernas, mesmo obedecendo, pareciam caminhar sob uma gravidade cruel. O ar ao seu redor parecia denso, abafado. Seus ouvidos captavam ruídos estranhos, vozes, talvez, misturados a uma pulsação grave e persistente, como o coração de um monstro adormecido. Ele piscou, tentando afastar a escuridão que ameaçava tomar conta de sua visão, e então a viu. Algo rastejava sob sua pele, escuro e pulsante, movendo-se em trilhas sinuosas como veias infectadas. Alguém está gritando, murmurou, sua voz rouca, quase irreconhecível. Seus olhos queimavam como se atingidos por cinzas quentes. Piscar tornou-se insuportável, e, no instante seguinte, a escuridão venceu. Quando abriu os olhos novamente, Jason estava sentado. À sua frente, uma mesa de madeira polida e, além dela, uma grande janela que revelava as luzes da cidade refletindo no lago calmo. Era uma lanchonete, mas não qualquer uma. Ele conhecia aquele lugar. Havia algo de reconfortante e ao mesmo tempo opressor em sua familiaridade. A decoração era uma homenagem aos anos 80. Cadeiras de vinil vermelho, um balcão cromado e uma jukebox reluzindo ao fundo. O som abafado de risadas e pratos se chocando preenchia o espaço. Uma garçonete aproximou-se, sorrindo de forma gentil. Seu cabelo azul, curto e espetado, escapava de um boné de beisebol que parecia parte do uniforme. "Que tal um café para começar?" perguntou ela. Jason ergueu os olhos, confuso. Sua mente estava em pedaços, como se tivesse sido arrastada de um pesadelo para outro. Ele piscou lentamente, tentando se situar. "Como assim?" Antes que pudesse continuar, outra voz soou, suave e aveludada como o toque de uma lâmina. "Ele vai querer um cheeseburger e um milkshake de morango, com chantilly, sem nozes e com 2 cerejas. Jason virou a cabeça rapidamente em direção à nova presença, e ali estava ela. Sentada à sua frente, a mulher parecia saída de um sonho, ou de um pesadelo. Ela era uma visão desconcertante. A pele, tão pálida que parecia translúcida, era cruzada por veios sombrios que pulsavam sob a superfície, emitindo um brilho quase imperceptível. Seus olhos, de um amarelo que queimava, estavam cravados nele como faróis em uma noite sem lua. Os cabelos dourados escorriam como ouro derretido, mas havia algo inquietante neles, um movimento sutil, como se respirassem. "Quem é você?" perguntou Jason, sua voz firme, mas com uma nota de exaustão. Ela riu baixinho, um som que era ao mesmo tempo encantador e ameaçador. "Meu querido, Jason, você é tão cético. Eu gosto disso." Ela apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se para ele. O vestido negro que usava parecia vivo, ondulando como fumaça capturada no tempo. Seus lábios, de um tom negro escarlate, se curvaram em um sorriso que revelava dentes perfeitos, afiados demais para serem humanos. "Quem sou eu não importa. O que importa é o que você é, ou o que se tornou." Jason sentiu o peso de suas palavras, mas não permitiu que elas o afetassem. Ele a encarou de volta, seus olhos carregados com o mesmo gelo que ela exalava. "Se isso é um jogo, você está perdendo meu tempo." Ela inclinou a cabeça, intrigada, como um predador observando uma presa que não reage como esperado. "Você é tão direto. Mas não se preocupe, eu sou paciente." Ela passou os dedos pela superfície da mesa, as unhas deixando arranhões delicados na madeira. Seus olhos brilharam com algo entre curiosidade e fome. "Esse lugar. É aqui que começou. Dia 13 de abril. Todo ano, você vem, pede o mesmo prato, senta na mesma mesa." Jason se mexeu, desconfortável. "Você tinha 6 anos quando veio aqui pela primeira vez", continuou ela. "Seu pai o deixou, só por um momento. Lembra-se do que aconteceu depois?" Ele permaneceu em silêncio, mas seu olhar endureceu. "Você matou todos. 43 pessoas. Incluindo a garçonete que tentou te acalmar com um milkshake de morango. Ana." Ele se lembrava dela. Ela sorriu, inclinando-se mais perto. "Você sabe o que isso significa."
Jason, significa que, não importa o quanto tente, você nunca será apenas humano. Não como os outros. Você é um monstro, uma ferramenta. Mas para mim, ela riu de novo, um som que parecia quebrar o ar ao redor. Para mim, você é arte. Perfeição em sua forma mais destrutiva. Jason cerrou os punhos, mas não respondeu. A mulher então se aproximou, tão próxima que ele podia sentir o calor frio, um paradoxo, que emanava dela. Seus lábios quase tocaram os dele quando sussurrou: junte-se a mim. Abandone esse teatro de moralidade. Juntos, podemos quebrar as correntes que o prendem à farsa da humanidade. Ele finalmente falou, sua voz mais baixa, mas ainda firme. Tenho escolha. Ela inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse uma surpresa. Sempre há uma escolha. Mas nenhuma delas é fácil. E então, ela riu novamente. Um som frio e perturbador que ecoou no espaço vazio de sua mente. Jason ficou em silêncio, deixando a resposta dela pairar no ar. A mulher observava com a paciência de quem tem toda a eternidade para esperar. O calor metálico de sua presença era sufocante, e cada respiração que ele tomava parecia carregar o peso de algo muito maior do que ele poderia compreender. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Você fala como se já tivesse vencido. Como se eu já estivesse nas suas mãos. Ele inclinou-se para a frente, seus olhos frios como gelo. Mas você não me conhece tão bem quanto pensa. Ela riu, um som que reverberou pela lanchonete, distorcendo-se até parecer um coro de vozes. Ah, Jason, você é um desafio. Um homem moldado pela violência e pela dor, mas que insiste em se apegar a algo humano. Ela passou a língua pelos lábios, lentamente, como se provasse o gosto da própria antecipação. É isso que torna você tão delicioso. Jason sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não desviou o olhar. Ele sabia que ela queria isso, queria que ele hesitasse, que se dobrasse sob a pressão de sua presença. Mas ele era um Barnes, criado para enfrentar o impossível. Diga logo o que quer, ele disse, sua voz cortante como uma lâmina. Ela inclinou a cabeça, um gesto quase infantil, mas seus olhos brilhavam com um intelecto afiado e cruel. O que eu quero? Oh, Jason, meu pedido é simples. Quero que você se lembre de quem é, de quem sempre foi. Ela estendeu a mão, as pontas dos dedos pairando sobre o rosto dele, mas sem tocá-lo. Jason sentiu o ar ao seu redor vibrar, carregado com uma energia pesada, maligna. Você é mais do que pensa, mais do que pode imaginar. E é hora de parar de resistir ao que está destinado a ser. Jason não recuou, mas seus músculos estavam tensos, prontos para agir. Ele sabia que ela estava jogando com sua mente, plantando sementes de dúvida. E, de certa forma, estava funcionando. Havia algo na maneira como ela falava, como se soubesse algo que ele não sabia, algo enterrado em um canto obscuro de sua alma. Ela se levantou lentamente, o vestido de fumaça ondulando ao seu redor como uma sombra viva. Há forças em movimento, Jason. Forças que você não pode deter, nem com toda a força que sua família te ensinou a usar. Mas comigo, você pode moldá-las ao seu favor. Ela deu um passo em direção à porta, parando por um momento para lançar-lhe um último olhar. Pense nisso, meu querido. E lembre-se, o perigo que te cerca é muito maior do que eu. Muito maior do que você. Mas não se preocupe. Eu voltarei. Sempre volto. Com isso, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Jason ficou sentado por um momento, as palavras dela ecoando em sua mente como um mantra sombrio. Ele sabia que algo estava mudando, algo profundo e inevitável. E, enquanto observava o reflexo das luzes da cidade no vidro da janela, ele percebeu que, apesar de tudo, uma parte de si queria saber mais. O ar em Slemoor parecia diferente naquele dia, mais pesado. Era como se a própria ilha pressentisse o que estava por vir, um aviso silencioso, uma vibração no chão que corria pelas veias como eletricidade. No Kik é Marte, o pequeno porto murmurava ao fundo, suas águas golpeando suavemente os barcos atracados. A loja, com sua fachada um tanto desgastada, ainda assim emanava uma aura de acolhimento trivial, prateleiras abarrotadas de quinquilharias, refrigerantes e aquele cheiro distinto de batatas fritas que nunca desaparecia. O letreiro de neon da Pepsi unia levemente sobre a entrada, piscando de forma irregular. Lá dentro, a pequena loja vibrava com a luz pálida dos fluorescentes, refletindo nos olhos atentos de Ava Pierre enquanto ela atendia 2 clientes adolescentes, ou quase adolescentes. A menina, loira como o trigo ao sol, tinha um jeito gracioso, apesar da paciência exausta que exibia com o irmão mais novo. O garoto, Shane, estava no auge de uma birra,
o rosto franzido como se a vida lhe tivesse negado os maiores prazeres da existência. 2 chocolates em vez de 1. Quero 2. Insistia Shan, esticando o pescoço para ver os doces alinhados atrás do balcão. E eu já disse que o dinheiro só dá para 1, rebateu Ciara, sua voz carregada de um cansaço que Ava conhecia bem demais. Ava, com seus cabelos curtos tingidos de azul e roxo, escondido sob um boné desbotado, observava a cena com meio sorriso. Aquilo lhe parecia normal demais, quase mundano, para um lugar como este. Desde que começou a trabalhar ali, na terça-feira anterior, a cidade parecia ter algo fora de lugar, uma vibração que se arrastava como uma sombra que ninguém notava. Shan lançou outra provocação. Genevieve, eu vi você guardando dinheiro. Cadê o resto? Ciara bufou, sem paciência, mas o nome Genevieve fez Ava parar por um momento, o lápis suspenso no ar. Havia algo no tom do menino, algo perturbador. A menina virou-se rapidamente, como se quisesse corrigir a atmosfera. É Ciara, tá? E eu odeio quando ele me chama assim, disse, tentando parecer indiferente. Mas Ava não deixou de notar o desconforto que reluziu por um segundo nos olhos da garota. Enquanto somava as compras, um vento súbito fez a bandeira na entrada da loja balançar violentamente, como se a cidade tivesse prendido a respiração. Ava ergueu os olhos para a janela em tempo de ver as nuvens se acumularem, espessas e desordenadas. Elas avançavam como algo vivo, se retorcendo e pulsando, até que o céu azul foi engolido por um cinza sufocante. Do lado de fora, uma cortina de chuva fina começou a cair, transformando o reflexo do letreiro em um borrão nas poças do asfalto. Não era névoa. Era denso demais. Vivo demais. Uma cortina prateada deslizava pela água, obscurecendo o lago, engolindo os barcos como se fossem brinquedos descartáveis. Que tempo estranho, murmurou Ava, mas ninguém pareceu ouvir. Shan, parado na porta de vidro, estava imóvel, olhando para fora. Balões, sussurrou ele, a voz quase inaudível. Ava franziu o senho e seguiu o olhar do menino. Lá fora, em meio à neblina que parecia ter surgido do nada, uma figura encapuzada se aproximava. O casaco amarelo, longo e pesado, gotejava sob a chuva. Seu olhar, inocente e fascinado, se fixou no braço direito do ser. A figura segurava um punhado de balões que não deveriam estar ali, cores vibrantes que brilhavam mesmo sob o céu cinzento. Eles balançavam no vento, coloridos, quase cômicos contra o fundo de escuridão crescente. Vermelhos, amarelos, azuis, mas havia algo de errado neles. Pareciam tão sólidos, tão reais, como se fossem mais do que balões. Na outra mão, a figura carregava barras de chocolate, empilhadas perfeitamente. Mas havia algo errado. A postura do ser, o silêncio absoluto que o acompanhava, e, mais perturbador de tudo, os olhos amarelos que brilhavam de dentro do capuz. Shan inclinou a cabeça, os olhos arregalados de fascínio. Ele não conseguia desviar o olhar. Ele se aproximou da porta, ignorando os alertas vagos que pairavam em sua mente, os resquícios da sabedoria de sua mãe sobre estranhos. Ele ouviu a voz de seu pai em algum canto distante de sua memória, mas ela parecia pequena e insignificante diante do sorriso, um sorriso impossível, que ele sentiu do outro lado da porta. Eles flutuam? Ele perguntou, mas sua voz saiu baixa demais para que Ava ou Ciara ouvissem. Ava, distraída com o tilintar das moedas de Ciara, mal notou quando Shan levou a mão à maçaneta da porta. Ele hesitou, os dedos pequenos segurando a alça fria. Papai disse para não falar com estranhos, murmurou para si mesmo, a voz tomada por uma hesitação infantil. Mas, então, um sorriso travesso surgiu em seus lábios. Talvez só uma vez. Do lado de fora, a figura parou, erguendo lentamente a cabeça. O capuz cobria boa parte do rosto, mas Ava viu, não, sentiu, algo mudar na atmosfera da loja. Quando o olhar dela encontrou os olhos da figura, um par de orbes amarelos e brilhantes, como os de um predador, ela ficou congelada. O ar pareceu mais pesado, como se a sala inteira tivesse sido selada por uma força invisível. Shan abriu a porta antes que Ava pudesse reagir. Shan, sai daí! Ciara gritou, mas sua voz foi cortada pelo som. Não um som comum, mas algo primal, algo que parecia partir o mundo ao meio. A figura sorriu, ou pelo menos parecia sorrir, enquanto os balões dançavam de maneira antinatural sob a brisa. Eles flutuam, murmurou Shan, os olhos fixos nas mãos da figura. O rosto do homem revelou-se a Shan como um pesadelo encarnado, um horror tão absoluto que nenhuma criatura de filmes de terror ou monstro das histórias infantis poderia se comparar.
A sanidade do menino foi destroçada em um instante, como se garras invisíveis tivessem rasgado sua mente em pedaços. Um relâmpago cortou o céu, tão intenso que a imagem do que quer que Shan tivesse visto permaneceu gravada, como uma fotografia negativa, nos olhos de quem estava por perto. Dentro da loja, as luzes vacilaram. O chiado estático da televisão ecoou como um grito metálico, e os telefones perderam sinal, deixando um silêncio pesado que parecia conter a respiração do mundo. Antes que pudesse agir, a porta e as janelas explodiram em fragmentos, como se a própria realidade tivesse se quebrado. Estilhaços de vidro cortaram o ar, e tudo aconteceu rápido demais para que Ciara pudesse reagir. Sentiu uma dor lacerante no rosto, no pescoço e no estômago. O gosto de ferro encheu sua boca antes que tudo ficasse preto. Ava, atrás do balcão, não teve mais sorte. Caiu como um boneco de pano, um grito preso em sua garganta. O sangue das duas manchava o chão da loja, misturando-se à água que começava a escorrer pelo piso. Lá fora, o ser encapuzado se aproximava de Shan com uma calma antinatural, as mãos esqueléticas segurando os balões coloridos. Shan não conseguia desviar o olhar daqueles olhos amarelos, olhos que pareciam pulsar, vivos, brilhando com uma fome predatória. A criatura encapuzada se moveu, lenta e deliberadamente. Ela não andava como um homem. Seus movimentos eram erráticos, os membros dobrando em ângulos que não faziam sentido. Um riso ecoou, profundo e ressonante, reverberando como um trovão preso entre montanhas. Quando a criatura falou, sua voz era um sussurro rouco, mas ressoava como trovão. Eles flutuam, murmurou a criatura, com uma voz que parecia raspar a alma de Shan. A mão da criatura se ergueu, estendendo-se para Shan. Ele não teve tempo de reagir antes que sentisse algo frio, inumano, envolver sua perna. O menino tentou resistir, mas o aperto era inescapável. Ele começou a gritar, alto e desesperado, chamando pela irmã, sua voz cortando a quietude de Slemoor como um alarme, mas foi inútil. Ciara estava caída no chão, imóvel, o sangue escorrendo em pequenos rios pelo piso. A criatura o puxou para fora, arrastando pelo chão cheio de cacos. Shan lutava, mas a força era absurda, sobre-humana. Ciara, de alguma forma, ainda consciente, abriu os olhos, ofegante. O sangue escorria livremente pelos cortes em seu rosto e pescoço, sua visão nublada pelo esforço. Dor queimava em seu corpo, mas o grito do irmão penetrou as trevas que ameaçavam engolir sua mente. Arrastando-se pelo chão, ela estendeu a mão para Shan, ignorando o vidro que cortava suas palmas. O suor e o sangue manchavam sua camisa enquanto ela alcançava o menino, vendo ser puxado lentamente para fora da loja. Shan! Gritou ela, sua voz um misto de agonia e fúria. Com um último impulso de força, Ciara conseguiu agarrar o braço do irmão, puxando-o para dentro. Mas quando trouxe, um grito de terror escapou de seus lábios. A perna de Shan, ou o que restava dela, era um pedaço horrivelmente mutilado, o osso branco exposto onde a carne havia sido arrancada. Ciara abraçou o menino, lágrimas misturando-se ao sangue em seu rosto. O chão tremia como se o próprio mundo estivesse à beira do colapso. Do lado de fora, passos pesados ecoavam, cada um mais ameaçador do que o anterior. E então, lá estava ele novamente, a criatura de olhos amarelos, agora emoldurada pelo nevoeiro que invadia a cidade. O que estava diante dela não era humano, não era animal. Era um pesadelo feito carne. O capuz caiu, revelando um rosto distorcido e antinatural, uma mistura grotesca de dentes afiados, pele descascada e olhos que queimavam com uma luz amarela que parecia irradiar pura loucura. Antes que pudesse fazer algo, uma nova voz cortou o ar. Daemoros, você exagera como sempre. Uma voz com desprezo surgiu. Sua voz era um sussurro que congelava o sangue. Da névoa, uma figura emergiu, alta e esguia. Sua própria aura fazia o ar vibrar e as sombras dançarem. Seu rosto, pálido como a morte, parecia esculpido em mármore, mas os olhos vermelhos brilhavam com um ódio primordial. Daemoros virou lentamente, ainda segurando os balões, e sorriu, seus dentes parecendo afiados demais para serem humanos. Ouroboros. Então, você também foi libertado. O ar ao redor deles parecia vibrar, carregado de eletricidade e tensão. Ouroboros sorriu, um sorriso frio e calculista. Libertado? Não, Daemoros. Eu nasci para este momento. Agora, vamos mostrar aos humanos o que significa invadir nosso território. Enquanto os dois seres trocavam palavras que Ciara mal conseguia compreender, ela segurava Shan mais forte, protegendo-o contra seu peito. O sangue ainda fluía do menino, e sua respiração era fraca. Você acha que o ciclo acabou?
Disse Ouroboros, sua voz baixa, mas afiada como lâminas. Os ciclos não terminam. Eles recomeçam. E desta vez, Daemoros, nós dois temos um propósito. Então que venha o caos, rosnou Daemoros. Nesse instante, o som de sirenes irrompeu na distância, mas era inútil. A cidade estava mergulhada em sombras e neblina, e algo antigo e terrível havia sido despertado. O vento soprava mais forte agora, e o riso perturbador de Daemoros ecoava pelo ar, misturado ao som de asas batendo no céu. Uma nova era de trevas havia começado, e ninguém estava preparado para o que estava por vir. O silêncio era engolido pelo som de carne sendo rasgada e ossos esmagados. Eslemoor já não pertencia mais à realidade. A ilha havia se tornado uma extensão do mundo das criaturas, um lugar onde o terror reinava e os pesadelos ganhavam forma. As ruas antes tranquilas estavam agora mergulhadas em escuridão, mesmo sob a luz mortiça do dia. O nevoeiro denso parecia ter vida própria, ondulando como uma coisa viva, ocultando horrores indescritíveis que espreitavam logo além do alcance da visão. Grunhidos, rugidos e gritos de agonia ecoavam por todos os cantos, misturados ao som dos passos pesados de algo imenso movendo-se lentamente pelas ruas da cidade. De trás das vitrines de uma loja um grupo de moradores havia se refugiado após o ataque inicial. Eles assistiam impotentes enquanto os monstros invadiam Eslemoor, transformando amigos e familiares em aberrações grotescas. Aqueles que eram pegos não simplesmente morriam, eram dilacerados e reformados em algo novo, algo horrível. Braços tornavam-se garras, rostos humanos se alongavam em focinhos repletos de dentes afiados, enquanto olhos brilhantes como brasas surgiam no lugar de olhos humanos. Um rugido sacudiu as paredes da loja, fazendo os cacos de vidro que ainda permaneciam no chão vibrarem. Uma garota, com o rosto marcado por cortes profundos e o sangue escorrendo de suas feridas, se apoiava em uma das prateleiras, respirando com dificuldade. Isso é um pesadelo. Só pode ser. Ela murmurou para si mesma, mas o calor pegajoso do sangue em suas mãos e o cheiro nauseante de morte no ar diziam o contrário. Do lado de fora, criaturas emergiam do nevoeiro como sombras materializadas. Algumas rastejavam, com corpos retorcidos e patas múltiplas que se arrastavam no asfalto, enquanto outras andavam em duas pernas, suas silhuetas humanoides uma paródia grotesca da humanidade. Uma delas, alta e magra, tinha a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo algo distante. Quando girou seu rosto na direção da loja, revelou fileiras de dentes que não paravam, como uma serra circular. Os moradores que tentaram escapar foram os primeiros a cair. Uma mulher tropeçou na calçada, e antes que pudesse se levantar, uma criatura parecida com um lobo desfigurado saltou sobre ela, arrancando sua carne como se fosse papel. Seus gritos estridentes cortaram o ar antes de serem silenciados abruptamente. Um homem próximo tentou correr, mas algo com tentáculos e um torso humano pegou, esmagando com força brutal antes de arrastá-lo para o nevoeiro, seus gritos se transformando em gorgolejos. A garota virou o rosto para não ver, mas não conseguiu ignorar o som, o ruído molhado e horrível de algo mastigando. Ela começou a chorar baixinho, tremendo. Dentro de uma casa próxima, uma família inteira foi pega de surpresa. Criaturas haviam invadido pela janela dos fundos, suas garras perfurando a madeira como se fosse papelão. As crianças gritavam, mas não havia para onde correr. No centro da sala, uma das aberrações se ergueu, o torso aberto como uma boca gigantesca cheia de dentes, engolindo o pai da família de uma só vez. O sangue jorrou como uma fonte, manchando as paredes e o teto. A ilha, antes conectada ao continente, parecia agora estar em um mundo à parte. Nenhuma ajuda chegaria. As pontes foram destruídas, e o mar em torno de Eslemoor fervia com criaturas submersas que emergiam ocasionalmente para pegar qualquer coisa que tentasse fugir. Na praça central, a estátua histórica da ilha foi derrubada, substituída por algo que parecia um altar vivo. Daemoros estava de pé ao lado dele, observando o caos com olhos brilhantes. Ao seu lado, Ouroboros continuava imóvel, a longa capa negra oscilando ao redor de seus pés como sombras líquidas. Eles se transformam rápido, não? Daemoros comentou com uma risada rouca, seus olhos acompanhando a transformação de uma mulher que antes estava grávida. Agora, ela era uma criatura gigantesca com tentáculos retorcidos, olhos múltiplos e um grito que perfurava a alma. Este é apenas o começo, respondeu Ouroboros, com uma calma que contrastava com o caos ao seu redor. Quando a membrana for completamente destruída, este mundo será inteiramente deles, e de nós. Uma explosão na distância fez Daemoros virar o rosto. O som vinha da antiga igreja no topo da colina de Eslemoor. A construção estava em chamas, mas não era fogo comum. As chamas eram negras e pulsavam como se fossem vivas,
consumindo a pedra como carne. Eles ainda tentam resistir, comentou Ouroboros, sorrindo levemente. Humanos têm um talento peculiar para a desesperança. No nevoeiro, os gritos aumentavam. Criaturas menores, como insetos gigantescos, infestavam cada canto da cidade, invadindo casas e arrastando suas vítimas para o nevoeiro. Algumas pessoas foram vistas lutando, usando facas e até pedaços de madeira para tentar se defender, mas não havia vitória contra aquilo. Cada golpe apenas atraía mais monstros, como se o cheiro de sangue despertasse uma fome insaciável. E então, um novo som cortou o ar, um sino, profundo e grave, reverberando pelo caos. Os monstros hesitaram, seus movimentos diminuindo. Até mesmo Daemoros e Ouroboros pareceram atentos. Então, ele realmente está aqui, murmurou Ouroboros. Quem? Perguntou Daemoros, embora já soubesse a resposta. O Talmir desta época, disse Ouroboros, seus olhos vermelhos brilhando com interesse. Talvez ele possa nos divertir antes que este mundo se perca por completo. Enquanto o sino soava, as criaturas rugiram em resposta, um som que parecia uma celebração e uma declaração de guerra ao mesmo tempo. A ilha havia sido reclamada, não mais pertencendo ao mundo humano, mas ao reino dos horrores. Eslemoor agora era o coração pulsante de um pesadelo, e não havia como escapar. O rugido das criaturas silenciou de repente, como se a ilha inteira prendesse a respiração. O nevoeiro ondulava ao redor da praça central, engolindo o altar pulsante e a figura de Ouroboros, que agora se erguia sobre ele, envolto em sombras que pareciam consumir a luz ao seu redor. Seu rosto era um misto de beleza cruel e pura malevolência, os olhos ardendo como brasas infernais. Sua voz não foi gritada, mas ainda assim ecoou por toda Eslemoor, preenchendo os becos, as casas devastadas e até os ouvidos daqueles que se escondiam desesperados. Era uma voz que parecia arranhar a alma, carregada de poder, ódio e uma ironia gélida. Encontrem o trio. As criaturas, até então sem direção clara, ficaram imóveis, como cães atentos a um comando. Ouroboros ergueu uma mão longa e pálida, e o nevoeiro ao seu redor formou símbolos arcanos no ar, como se a própria ilha fosse um pergaminho que ele escrevia com sua vontade. Tragam-me os 3 jovens que ousaram desafiar a Corte Vermelha. Ele fez uma pausa, o sorriso cruel curvando seus lábios, antes de adicionar. Mas Jason. O nome foi dito com peso especial, como se carregasse um prazer doentio e uma obsessão perigosa. Quero vivo. Sua voz ficou mais baixa, mas ainda mais terrível, como o sussurro de um predador prestes a atacar. Machucado. Quebre seus ossos, arranquem sua pele, mas não matem ele. Quero que ele sinta cada momento, que prove o desespero antes de se ajoelhar. E se ousarem falhar? O sorriso sumiu, e sua voz se tornou um trovão de pura fúria. Vocês conhecerão um destino pior que o dele. As criaturas rugiram em resposta, como uma única entidade, o som tão poderoso que as janelas das poucas casas ainda intactas estilhaçaram. O comando de Ouroboros fez o nevoeiro se mover com nova energia, espalhando-se pelas ruas e becos em todas as direções. Os monstros começaram a se espalhar, movendo-se com uma ferocidade calculada, farejando, caçando. Eles não estavam mais agindo ao acaso, agora tinham um propósito. Daemoros, que observava em silêncio, cruzou os braços e deu uma risada seca. Está ficando possessivo, Ouroboros. Parece que alguém está com ciúmes. Ouroboros virou lentamente o rosto para ele, seus olhos brilhando ainda mais intensamente. Jason tem algo especial. Sua voz voltou a ser calma, mas ainda carregada de perigo. Algo que minha senhora percebeu. Ela o quer. Ele pertence a ela, e a mim. Apenas o sofrimento dele me interessa. Daemoros levantou as sobrancelhas, mas não disse nada. Havia algo nos olhos de Ouroboros que até mesmo ele, com toda sua crueldade, sabia que era melhor não desafiar. E aí, gostou desse capítulo? Espero que tenha se envolvido tanto quanto eu nessa história. Se curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui, o mistério e a emoção nunca param. Anota aí, toda segunda e sexta-feira, às 7 horas, tem uma nova jornada esperando por você. Até lá, e não se esqueça de voltar para descobrir o que vem a seguir.